Boa tarde a todos. Eu sou a Sara Mendes, faço parte da organização da Eurecathon. Antes de mais, quero dar os parabéns a todas as equipas por todo o entusiasmo demonstrado nas últimas horas, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver. E agora, para esta talk, quero então começar por apresentar o João. O João Mesquita é licenciado em Economia, mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, fundador e sócio-gerente da Coatl, consultoria para o desenvolvimento, especialista de monitorização e avaliação de projetos na Porto Business School. Tem trabalhado como consultor e avaliador para várias organizações, como algumas das agências das Nações Unidas, Conselho da Europa, Fundação Carlos Gulbenkian, e liderou também dezenas de avaliações, quer em Portugal, quer na Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Angola e México. Atualmente é o líder da equipa de avaliação da International Development Law Organization no México. Então, no que diz respeito à talk de hoje, focada em Social Return on Investment, sabemos que garantir que os donativos tenham um impacto social negativo, oportuno e mensurável é uma preocupação que tem ganho cada vez mais força entre os doadores, investidores sociais, governos e cidadãos em todo o mundo. A confiança nestas organizações e em que o dinheiro doado seja bem utilizado é sempre um assunto sensível e a grande maioria das ONGs vive desses apoios. Sem esses apoios não conseguem implementar os seus projetos ou resolver e minorar problemas sociais. Então, por isto tudo, é que é fundamental que estas organizações forneçam provas tangíveis e fidedignas do impacto social do seu trabalho e dos seus projetos. E é neste sentido, então, que surge a necessidade e a relevância das avaliações de impacto. Nesta talk falaremos da importância de gerar evidências de qualidade sobre os impactos dos projetos sociais, mas também sobre como medir esse impacto e gerar essas evidências. Antes de passarmos então à talk com o João, quero só deixar a nota que todos os participantes podem colocar questões, canto superior direito, na plataforma virtual, e no final da talk eu irei colocar essas questões ao João, eu própria também terei algumas, e quero desde já agradecer ao João por toda a disponibilidade, e então podes dar início à talk. Muito obrigada, João. Bem, Anja, Sara, e bom dia para mim, boa tarde para todos vocês. Desejo-vos toda a sorte, começo por isso, desejo-vos toda a sorte neste processo que vocês estão agora a iniciar. Espero que seja uma viagem divertida, acima de tudo, e que traga resultados e que seja um processo de crescimento para vocês também. Eu quero-vos pedir desculpa antes de mais porque há um pequeno barulho de fundo, que são umas obras que estão a acontecer aqui ao lado, é o tipo de coisas que nós não controlamos nestes dias que correm. E se ouvirem uma criança a chorar, também não se assustem. Diz que tenho uma filha pequena aqui na sala ao lado. Muito bem, impacto social. Vamos começar por ver do que é que vamos falar esta manhã, esta tarde, neste bocadinho que temos juntos. Vamos começar por ver o que é isto do impacto social. A Sara já nos introduziu aqui de forma relativamente breve esta ideia e do porquê que isto é importante, mas vamos tentar perceber que definição é esta, que conceito é este, porque é que precisamos de o medir e como é que o fazemos, ou como é que o podemos fazer. Eu vou-vos trazer aqui um exemplo de um projeto relacionado com a segurança alimentar, para vos desafiar aqui também a refletirem sobre este assunto. E no final, depois de vos falar do porquê e do como é que podemos fazer isto, quero-vos apresentar de forma resumida também uma abordagem específica para o fazer, o Social Return on Investment, SROI. Vamos ver quais são algumas das vantagens, algumas dos riscos ou das desvantagens que esta metodologia tem e como é que o podemos implementar nos nossos projetos. O que é isto então do impacto social? Eu começo por dizer que o impacto social se transformou numa buzzword, numa palavra que significa muito, às vezes não significa já nada, todos falamos disto, todos falamos de impacto. E a primeira coisa que eu queria clarificar é a diferença entre impacto e impact. E começo por dizer que na área social utilizamos mal o termo, devíamos falar de impacto com E e não de impacto com O. Essa é a primeira chega que vos faço. Por exemplo, quando falamos de estudos de impacto ambiental, é impacto com E e não impacto com O, porque o impact é as mudanças, ou significam as mudanças a longo termo, a longo prazo, enquanto que o impacto é o choque inicial, como quando temos um toque do carro, ou quando temos uma queda, ou qualquer coisa do género. No caso da área social, por facilitismo de linguagem, não sei explicar-vos mais do que isto, utilizamos o impacto como palavra, mas queremos falar do impacto, ou seja, das mudanças de longo prazo que decorrem de uma determinada intervenção. E o que é isto então? Falamos de mudanças que são mensuráveis e este é o ponto-chave. É importante que sejam medíveis de alguma maneira, nem sempre quantificáveis, mas pelo menos qualificáveis, poder ser descrito se há uma mudança para melhor ou para pior, ter evidências disto.
Estas mudanças devem, sobretudo, promover-se no bem-estar de uma população. Às vezes tem outro tipo de manifestações, mas normalmente quando falamos de impacto social falamos do bem-estar de uma população. E o outro ponto-chave deste conceito é que estas mudanças são resultado direto de um projeto, de um programa, de uma intervenção, de uma política pública, etc. E quando falamos de resultado direto, falamos já de um dos grandes desafios da medição de impacto, que é provar que essas mudanças são resultado de uma determinada intervenção e não de outros fatores ou de outras intervenções que possam ocorrer no território. Se quiserem pensar num exemplo, imaginem que vocês trabalham com pessoas que estão desempregadas, ensinam essas pessoas a fazer um CV, ensinam essas pessoas a procurar trabalho, a estar numa entrevista, a conseguir vender-se, entre aspas, nessa entrevista, e ao fim de X tempo compreendemos que metade dessas pessoas com quem vocês trabalharam sim, com quem as ensinaram a fazer o CV, etc, etc, conseguiram arranjar um emprego. A primeira reação ou a primeira comunicação que normalmente fazemos, a ilação que tiramos é foi a minha responsabilidade, eu ensinei-lhe a fazer o currículo, ensinei a procurar trabalho e ir a uma entrevista e ela agora está empregada, por isso é o impacto do meu projeto. Mas há que pensar, e se abrir uma fábrica ali ao lado e essa pessoa trabalha na fábrica? De quem é que é a responsabilidade desta mudança? É minha que lhe ensinei a fazer o currículo ou é da fábrica que criou o posto de trabalho e que acabou por contratá-lo? E estes são alguns dos desafios de quando falamos de impacto social e de avaliação de impacto social, e é por isso que é algo bastante complexo, muito difícil de fazer. Mas falaremos disto mais à frente, sobre como é que podemos contornar estes desafios. Deixo-vos uma definição do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, da OCDE, para esta organização, e este é o conceito mais respeitado ou mais considerado a nível internacional para impacto. Tem a ver com os efeitos de longo prazo de uma intervenção de um projeto, sejam eles diretos ou indiretos, positivos ou negativos, primários ou secundários, intencionais ou não intencionais. Okay? Significa que quando se mede ou quando se avalia o impacto social de um projeto, obviamente que o foco é tentarmos perceber quais são as mudanças positivas e que resultam diretamente do meu projeto, mas muitas vezes temos que ir mais longe e perceber que impactos negativos é que houve também, que outros impactos indiretos, junto de outros públicos não intencionais, é que o projeto também gerou. Okay? Porquê é que então precisamos de medir o impacto social dos projetos sociais ou das políticas sociais? Em primeiro lugar, por uma questão de aprendizagem. Ou seja, muitas vezes precisamos de reformular o nosso projeto ou a nossa intervenção, ou até queremos replicar noutro contexto, com outros públicos-alvos, noutros países. Quantos de nós não vimos já ideias noutros países que funcionaram muito bem, projetos de inovação social, e que dizemos, era brutal trazer isto para Portugal, era tremendo trazer isto para Portugal e fazer isto em Portugal. Pois é, mas precisamos de fazer uma avaliação de impacto social para perceber em que contexto e com que fatores, com que condições é que determinada abordagem, determinado approach funciona. Não é pegar numa coisa que funciona na Noruega e trazê-la para o Alentejo e esperar que resulte exatamente como funciona em Oslo, vai funcionar em Évora, em Beja ou noutra pequena cidade do Alentejo. Também por questões de aprendizagem institucional, ou seja, para as organizações perceberem como é que trabalham e se o que fazem funciona ou não funciona. Também no caso da inovação social, saberão vocês, certamente melhor que eu ainda, que muitas vezes, ou quase sempre, o processo de inovação social passa por um piloto. Tenta-se numa escala mais pequena, prova-se, vê-se se resulta, o que é que resulta, que afinações temos que fazer, e entramos na fase de escalabilidade e tentamos transformar isto num projeto maior, abrangendo mais pessoas ou chegando a mais territórios. É importante fazer uma avaliação de impacto social para compreender quais foram as condições de sucesso ou de insucesso deste projeto ou desta iniciativa de inovação social, para perceber se tem potencial para ser escalado para outra dimensão e para outros territórios. E também, obviamente, para perceber quais são as razões do sucesso ou do insucesso do projeto. Perceber porque é que resultou, que fatores contribuíram para aumentar os impactos ou para reduzir os impactos, perceber se houve algum fator externo absolutamente extraordinário que permitiu um resultado excepcional ou que limitou claramente aquilo que era um trajeto de crescimento ou de grande sucesso. Tudo isto nos é dado através de uma avaliação de impacto social. Obviamente há muitos caminhos para o fazer, mas esta é uma das grandes ideias, a principal ideia do impacto, da avaliação, da aferição de impacto social, é a dimensão da aprendizagem. A segunda, que vocês conhecerão também, tem a ver com prestação de contas. Muitas vezes estes projetos são financiados, seja pelo Portugal Inovação Social, seja por uma fundação, seja por fundos europeus, seja por fundos internacionais, seja até por doadores que fazem donativos individuais de 1 euro, 10 euros, 10 mil, é pouco relevante agora. Falamos disto porquê? Porque esta prestação de contas tem diferentes dimensões.
seja ao nível dos financiadores, mas seja ao nível também dos stakeholders. Muitas vezes quem implementa estes projetos são associações, e as associações são compostas por outras pessoas, por sócios. Então eu tenho que prestar contas também aos sócios, do porquê um caminho e não outro, dos resultados que atingi ou que não atingi, mas também aos próprios beneficiários. Quando se trabalha na área social, muitas vezes vendemos, entre aspas, ilusões aos beneficiários, sejam eles pessoas sem abrigo, sejam crianças institucionalizadas, sejam pessoas com algum tipo de demência ou de problema de saúde mental. Nós vendemos-lhes, entre aspas, uma esperança que o nosso projeto vai transformar a vida dessas pessoas para melhor. E então é preciso prestar contas também ao porquê de não conseguirmos muitas vezes, ou então explicar-lhes porque é que isto correu bem e se podemos ou não transferir isto para outras pessoas. Ou, por outro lado, muitas vezes os próprios financiadores, o Portugal 2020, por exemplo, têm que prestar contas a outras pessoas. Têm que prestar contas ao Governo, têm que prestar contas à Comissão Europeia dos resultados dos financiamentos e dos investimentos que foram feitos. E muitas vezes, quando se faz a avaliação de impacto de um projeto, o que estamos a fazer é gerar dados para que os financiadores possam gerar dados para quem os financiou também. E isto tem muito a ver com o último ponto que aqui está, que são as análises custo-eficácia. São análises que são feitas e que nos permitem fazer algum tipo de comparação entre diferentes abordagens ao mesmo problema e perceber qual delas é mais eficaz a um custo mais baixo. As avaliações de impacto social muitas vezes permitem-nos isto, porque sabemos qual é o investimento que foi feito para que o projeto funcione e sabemos quais são os resultados ou as mudanças de longo prazo que foram geradas. E com isto conseguimos de alguma forma comparar e perceber quais dos caminhos são mais eficazes e mais eficientes. E finalmente, numa dimensão um bocadinho mais moderna do que é o impacto social e do que é a avaliação de impacto social, este trabalho é necessário muitas vezes para distinguir aquilo que está aqui na expressão do trigo do joio, ou seja, entre aqueles que fazem um bom trabalho e aqueles que não fazem um bom trabalho. Entre aqueles que entregam resultados e aqueles que só vendem conversa e que não entregam resultados. E acreditem que há muito, todos sabemos, o que não faltam são organizações, o que não faltam são projetos, todos se comunicam muito bem, todos se vendem como a última bolacha do pacote, mas efetivamente depois é preciso evidências, são precisas evidências que provem quais é que efetivamente conseguem entregar resultados e quais é que continuam a desperdiçar recursos ou a investir recursos sem grande sucesso. Isto também é importante. Porquê? Porque cada vez há uma maior competição por financiamentos institucionais, mas também porque ao nível do fundraising, da angariação de fundos, isto tem um peso brutal para convencer um doador individual, como cada um de nós, um mecenas, a fazer uma transferência, a fazer um donativo, a meter uma moeda na caixa. Isto tem sido utilizado com uma força tremenda, sobretudo nos países anglo-saxónicos. Em Portugal estamos a começar, mas é ainda raro ver uma ONG, uma organização social, a produzir flyers ou a produzir campanhas apenas para mostrar os seus resultados e deixar que esses resultados sejam o chamariz para outros financiadores, para outros apoiantes e para outros doadores. Vou-vos então partilhar um exemplo de uma avaliação de impacto muito grande que fiz em São Tomé e Príncipe para uma agência das Nações Unidas, o IFAD. Estamos a falar de um projeto que durou 13 anos, de 17 anos, de 2013 a 2020, desculpem. Era um projeto que começou por chamar PAPAFPA, acabou a chamar-se PAPAC, que tinha a ver com o desenvolvimento de pequena pesca artesanal e de pequenos agricultores, numa lógica de produção sustentável e biológica de alguns produtos específicos e endógenos do país. O objetivo principal do projeto era reduzir a pobreza rural e também reduzir a insegurança alimentar da população de São Tomé e Príncipe. E aquilo que eu vos quero apresentar aqui são alguns dos resultados que inicialmente começaram por ser comunicados pelo projeto. 3.218 famílias que foram beneficiadas, 30% eram mulheres, 108 comunidades foram beneficiadas, foram criadas 4 cooperativas orientadas para a exportação, quase 4.000 pequenos produtores que foram treinados em tecnologias de produção, 451 que foram formados, treinados ao nível de métodos ou técnicas de transformação e marketing e 77 associações de produtores que foram treinadas ou formadas. Os dados indicavam também que, ao nível da produção de cacau, houve um aumento de 31% durante este período dos 17 anos, de café houve um aumento de 35% e de pimenta, nas várias cores e feitios da pimenta, um aumento de 16%. E isto levava a que muitas vezes perguntássemos, ok, mas destes dados todos, o que é o impacto do projeto? Qual é o impacto social deste projeto? Porque eu tenho tantos números que eu quero agarrar em diferentes coisas.
E a primeira resposta que eu tenho para vos dizer é que nada disto é o impacto do projeto. Nenhum destes dados me diz respeito ao impacto. Isto diz respeito a resultados diretos da implementação, não a mudanças de longo prazo na vida das pessoas, na comunidade, nem no bem-estar da população, como falávamos inicialmente. Isto para vos dizer que muitas vezes geramos muitos dados, nem sempre geramos os dados que precisamos. É aquilo que na avaliação falamos da diferença entre o need to know e o nice to know. Muitas vezes temos o nice to know, que são aqueles dados que são espetaculares, muito xanã, incríveis de mostrar, mas não me respondem à pergunta que eu quero. Qual é o impacto deste projeto? O que é que este projeto mudou relativamente àquele diagnóstico inicial que justifica a intervenção? Então vou-vos apresentar os resultados ou os impactos deste projeto, começando por regressar àquilo que é o objetivo. Se o objetivo do projeto é reduzir a pobreza rural e a insegurança alimentar, quando eu quero medir o impacto, é isto que eu quero medir. Eu posso ter que medir todas as outras coisas para chegar até aqui, mas é isto que eu quero provar. É se o projeto conseguiu reduzir a pobreza rural e se conseguiu reduzir a insegurança alimentar em São Tomé e Príncipe. E então, para isso, os dados que temos no final, depois da avaliação, é que, ok, a produção de cacau aumentou 31%, mas em termos de vendas, as receitas aumentaram 34%. Ao nível do café, as receitas aumentaram 45% e da pimenta 28%. Os dados indicam mais. Indicam que cada família, no final do ano, aumentou em 77% as suas receitas, os seus rendimentos, e ao nível global, não apenas da agricultura, mas também da pesca e dos outros serviços que estavam incluídos no projeto, houve um aumento de 46% das receitas anuais das famílias envolvidas no projeto. E temos ainda um último dado, é que ao nível da segurança alimentar, houve um aumento de 13% da qualidade e da quantidade e variedade dos bens que as famílias envolvidas no projeto passaram a alimentar. E isto é o impacto. Estes dados, estas estatísticas, são as que me permitem dar uma resposta objetiva, clara e gerar evidências que permitam compreender de que forma o projeto contribuiu para aquele objetivo inicial que tínhamos ali em cima, de reduzir a pobreza rural e a insegurança alimentar em São Tomé e Príncipe. Por isso, este é um ponto importante para nós termos presentes, é que nós, para podermos falar do impacto social de um projeto, devemos ter o foco naquilo que é a missão do projeto, naquilo que é o objetivo do projeto. E para isso, eu gostava de que vocês pensassem qual é o impacto social do Banco Alimentar. Quando falamos do Banco Alimentar, o projeto para o qual vocês estão a trabalhar, entre aspas, nesta aventura que estão agora a iniciar, pensarem qual é o impacto do Banco Alimentar. E para isso, e essa é uma pergunta, food for thought, que eu vos deixo para vocês pensarem, é importante vocês relembrarem qual é a missão e qual é a visão desta organização. E a missão é lutar contra o desperdício, ideia número 1, recuperando excedentes alimentares, ideia número 2, para os levar a quem tem carências alimentares, ideia número 3, mobilizando pessoas e empresas que a título voluntário se associam a esta causa, ideia número 4. Ou seja, só na missão eu tenho 4 ideias que posso considerar ou posso conjugar para medir o impacto social daquilo que é o trabalho do Banco Alimentar. Enquanto visão, a ideia é que o mundo no qual todos os homens tenham garantido o direito à alimentação. Por isso, se alguém nos seus projetos, nas suas propostas de solução que vão desenvolver para o Banco Alimentar, quiser pensar em incluir esta dimensão do impacto naquilo que podem ser as métricas que vocês vão trabalhar, lembrem-se destes pontos, isto está no site e é importante ter isto presente, ok? Mas como é que se mede isto do impacto social? Estamos aqui a falar que há dados que são mais importantes que outros, há dados que eu devo ter em conta e que são esses que me ajudam a provar se o projeto teve ou não teve sucesso naquilo que é a transformação do problema social inicial. E então eu queria-vos resumir este trabalho da medição de impacto social em 3 grandes grupos. Temos aquilo que são as metodologias experimentais, é o que normalmente se faz na farmácia, é o que se faz com os testes do Covid agora, ou seja, eu tenho um grupo terapêutico e um grupo de controle. Ao meu grupo terapêutico eu aplico a minha receita, a minha medicina, ao meu grupo de controle eu dou-lhe um placebo e no final comparo um grupo com o outro e vejo quais são as diferenças. Já vos vou mostrar isto de forma mais visual para vocês compreenderem melhor. Temos as metodologias quase ou semi-experimentais, em que eu comparo o meu grupo de beneficiários com outro grupo semelhante. A diferença entre as metodologias experimentais e semi-experimentais é que nas experimentais, primeiro, a divisão entre grupo de controle e grupo terapêutico é aleatória. Segundo, é que estes 2 grupos são iguais.
Têm o mesmo número, têm a mesma média de idades, têm o mesmo grau de escolarização, o mesmo número ou porcentagem de mulheres nesse grupo, etc. Os grupos têm que ser em tudo idênticos, têm que ser simétricos quase. No caso das metodologias quase experimentais, eu procuro um grupo semelhante para o qual eu tenho dados estatísticos que me permitem fazer esta comparação. Não tem que ser exatamente igual, tem que ser parecido. E para além disso, não é aleatória esta escolha. Eu posso comparar, por exemplo, uma favela com outra favela, um bairro social com outro bairro social. Não são exatamente iguais, não são o espelho, mas têm condições ou trajetos semelhantes. E depois tenho ainda as metodologias não experimentais, que é o tipo de metodologias que eu aplico quando não é possível fazer comparações. Isto acontece muitas vezes, acreditem, que é eu não tenho outro grupo semelhante ou eu não tenho acesso a um grupo semelhante e então a única coisa que eu posso fazer é comparar o meu grupo com o meu próprio grupo. E como é que eu faço isso? Recolho dados de partida através daquilo que se chama baseline, construo um conjunto de indicadores e tenho dados de partida e no final, passado uns anos do projeto, vou comparar os dados de chegada, os dados finais com os dados de partida. Isto só por si não me justifica que essa mudança é justificável do meu projeto, o que falta depois é provar que este aumento ou esta variação entre a baseline e a endline é a responsabilidade do meu projeto. E é aqui que está depois o desafio. Uma das metodologias que é utilizada ou que entra dentro desta caixa das metodologias não experimentais é o Social Return on Investment, que eu vos falarei um pouquinho mais adiante. Vamos ver então como é que isto funciona, estes três modelos, de forma visual. Metodologias experimentais, vamos começar por aqui. Imaginem que eu tenho um grupo de 10 pessoas, em que eu no ano 0 o que faço é basicamente dividir este grupo de forma aleatória. A diferença ali, que estão mais escura ou menos escura, é que vamos pensar que isto é um projeto de empregabilidade. Ok? Eu tenho 10 pessoas no início, só 2 é que estão a trabalhar, é o meu grupo, e eu divido 5 para um lado, 5 para o outro, são exatamente iguais os dois grupos, num grupo está uma pessoa empregada, no outro grupo está outra pessoa empregada. Esta divisão é aleatória, como vos disse, mas tem que ser estatisticamente igual, e então começa o meu projeto. E aquilo que eu tenho, ao fim de 10 anos, por exemplo, é que o meu grupo de controle, o grupo a qual eu dei o placebo ou com o qual eu não fiz nada, passou de uma pessoa empregada para 2 pessoas empregadas ou para 200, se quisermos aumentar a escala para ser mais fácil fazer comparações. Mas o meu grupo de tratamento, aquele grupo a quem eu implemento o meu projeto, em vez de 2 pessoas, tem 4 pessoas. Ou seja, tem 400 pessoas empregadas deste meu universo de medo. Significa que a diferença entre o grupo de tratamento e o grupo de controle vai ser o meu impacto. Mas a diferença no final e não no princípio. Ok? Isto é como funcionam as metodologias experimentais, é como funcionam os laboratórios ao nível das medicinas, drogas farmacêuticas, etc, etc. Isto acontece muito em projetos de inovação social, em projetos de experimentação a uma escala pequena, para depois permitir escalar isto para um nível de políticas públicas, por exemplo. Se procurarem na internet por RCTs, Randomized Controlled Trials, vão encontrar inúmeros estudos do Banco Mundial, de algumas agências das Nações Unidas, de projetos de acesso à água e saneamento, agricultura, educação, etc. Metodologias quase experimentais. Neste caso, eu no ano 0 tenho 2 grupos. Como vos disse, podiam ser 2 favelas, podiam ser 2 escolas, podiam ser 2 comunidades em Portugal, 2 aldeias ou 2 cidades. São parecidas, mas não têm que ser iguais. Nas metodologias quase experimentais, eu assumo que estes grupos são ligeiramente diferentes. E então o que eu faço é que durante um período de tempo, eu neste caso pus aqui 5 anos, eu vou acompanhar a evolução estatística dos meus indicadores para estes 2 grupos. E no ano 5, o meu projeto ainda não começou, e eu já sei que o grupo 1 tem 400 pessoas empregadas e o grupo 2 tem 500. Ou seja, já há uma diferença de partida, mas que eu aceito. E como é que isto vai funcionar, então, em termos de metodologias quase experimentais? Eu vou acompanhar o meu grupo 1 ao longo destes 5 anos até o ano 10 e eu percebi que houve um aumento dos 400 para 500 pessoas empregadas, ou seja, houve um aumento de 25%. Então, o raciocínio que eu vou fazer é, ok, se no grupo 1, que à partida tinha 400 pessoas empregadas, houve um aumento de 25%, se eu não fizesse absolutamente nada e o grupo 1 é aquele com o qual eu não trabalho, o grupo 2 teria um aumento também de 25% expectável e chegaria aos 625 pessoas empregadas. Mas aquilo que os meus dados da avaliação de impacto me indicam é que afinal são 700 pessoas e não 625. E neste caso, o impacto é apenas a diferença entre estes 700 e estes 625. Ou seja, entre aquilo que seria expectável que acontecesse ao meu grupo
se nada se passasse, se não houvesse projeto, e aquilo que aconteceu efetivamente. Porque é que nós precisamos do grupo 1 para ter este 25% de referência de se não acontecesse mais nada? O chamado contrafactual daquilo que é o meu projeto. É quando muitas vezes nos dizem, se aumentarmos o salário mínimo vai haver X% de desemprego. Mas eu não consigo reescrever a história para daqui a 5 anos dizer se eu não tivesse aumentado, não tinha aumentado ou não tinha diminuído. Porquê? Porque eu não tenho alternativa, não tenho outros dados que me permitam dizer como é que teria sido a evolução se eu não tivesse feito determinada opção política. Por isto é que precisamos ter o grupo 1 e o grupo 2 para ter este termo de comparação e saber o que é que hipoteticamente teria acontecido ao meu grupo se nada se tivesse passado. As metodologias não experimentais, como eu vos disse, comparam-se consigo mesmas. Então eu tenho o ano 0, em que para um certo grupo eu identifico uma série de indicadores e meço esses dados, e depois tenho o ano 10. E se nada acontecesse, aquilo que eu assumo é que o grupo estaria exatamente na mesma como estava no princípio. E aquilo que eu tenho, depois de implementar o projeto, é que há uma diferença. E então o meu impacto vai ser a diferença entre a baseline e a endline, sendo que o desafio aqui é tentar compreender se há outros fatores que possam ter justificado esta mudança e perceber que tipo de peso tiveram ou não neste impacto que foi gerado e que eu consigo atribuir aqui. Há uma grande diferença entre as metodologias não experimentais e as outras duas, as semi-experimentais e as experimentais. É que nas outras eu vou atrás de uma coisa que se chama atribuição. Eu consigo afirmar claramente, porque a estatística me dá isso, que determinada mudança é atribuível ao meu projeto e apenas ao meu projeto, numa determinada quantidade. É por isto que, para o fazermos, temos que socorrer-nos de modelos econométricos e estatísticos muito robustos e muito fortes. No caso das metodologias não experimentais, eu não posso afirmar que este impacto é apenas atribuível ao meu projeto, por isso eu falo de contribuição e não de atribuição. Aquilo que eu quero provar é que o meu projeto teve uma contribuição positiva para esta mudança, para este impacto. Claro que do ponto de vista da comunicação isto tem muito menos força, mas às vezes é a única coisa que temos possível de fazer, é isto. Por exemplo, para vocês terem noção de quando é que isto se aplica ou do que é que isto pode significar, se eu quiser fazer a avaliação de impacto de uma política pública que é universal a partir do momento em que se implementa, que é para todos, eu deixo de ter grupos para comparar, porque toda a gente beneficia da mesma política pública. Ok? Se eu fizer um teste e aumentar ou implementar só essa política pública só no Algarve ou só nas ilhas, passa a ter um termo de comparação em que eu consigo comparar aquela região com outras regiões nas quais não se implementam essas medidas. E o SROI, então, como é que funciona? É uma metodologia que entra dentro de um grupo de metodologias chamadas de Value for Money, em que basicamente eu tento identificar quais são estes impactos. Naquele caso, deixem-me andar para trás, estamos a falar de mais de 300 pessoas empregadas. Este seria o meu impacto. E eu tento monetizar esse impacto. Isto é, tento lhe dar um valor económico a esse impacto. E já vamos perceber porquê. É uma metodologia de análise custo-benefício ou custo-eficácia, como falávamos lá atrás, perceber se esta abordagem é a mais eficiente e a mais eficaz comparado com outras abordagens que tentam resolver o mesmo problema. E é inspirada numa coisa que na economia e na gestão se chama ROI, o Return on Investment, em que basicamente um investidor quer saber se eu meter 1.000 euros, 1 milhão de euros numa determinada empresa, ao fim de X anos quanto é que eu tenho de retorno. E faz esta pergunta a várias empresas que estão a procurar financiamento e decide naquela que lhe dá o retorno mais elevado. O Social Return on Investment tem uma lógica muito semelhante. Tentamos comparar aquilo que são os benefícios com aquilo que são as despesas ou o investimento inicial. Sendo que a esses benefícios temos que descontar quase sempre potenciais malefícios ou custos indiretos que estão associados para conseguir determinar esse valor. No final, aquilo que eu tenho é um rácio de, por cada euro que investi, eu gerei um benefício que vale X euros. Por exemplo, se no meu caso, no caso do projeto que tínhamos aqui, que estávamos a usar como exemplo, eu tenho mais 300 pessoas empregadas, o valor desse impacto pode ser, por exemplo, aquilo que o Estado poupa em prestações sociais a estas pessoas. Subsídios de desemprego, formação no IFP, etc, etc. E eu aí consigo dizer, ok, eu gastei 10.000 euros e consegui poupar ao Estado tantos euros que as pessoas deixaram de receberem prestações sociais porque passam a ter um salário.
mas eu posso somar mais coisas a isto. Estas pessoas não só passaram a ter um salário e deixaram de receber prestações sociais, como agora fazem contribuições ao nível do IRS e ao nível da Segurança Social. Por isso o benefício ainda tem esse valor acrescido para o Estado. O Estado não só poupou dinheiro, como ainda vai aumentar a sua receita fiscal. E mais uma vez, isto significa que, ali onde está os X euros, aumentaria o valor. O ROI, o S-ROI é uma metodologia não experimental, normalmente não comparamos com outros grupos. Aquilo que tentamos fazer é identificar claramente qual é o benefício social. Por exemplo, no caso do Banco Alimentar, podemos pensar que o impacto pode ser a redução de problemas de saúde das pessoas porque passam a ter uma alimentação regular, cuidada e de alguma forma muito mais saudável do que se calhar aquela que teriam. Isto significa que vão ter ganhos ao nível das despesas que têm com saúde, ou dos gastos públicos com saúde, ou de uma série de doenças a que estariam sujeitos e que deixam de estar, mas tem também ganhos certamente ao nível do bem-estar, ao nível do equilíbrio emocional, da saúde mental destas pessoas, e sabemos que todos estes fatores depois têm um contributo importante para aquilo que é as condições de inclusão social, de integração social, de regresso se calhar ao meio familiar, ou um meio em que estão mais adaptados, mais ajustados e mais felizes. Tudo isto pode ser resultado, não sabemos, teria que ser feita uma avaliação de impactos do que é os resultados e os impactos sociais do trabalho do Banco Alimentar. Tudo isto no S-ROI teria que ser quantificado em valor. E isto leva-me ao meu último slide, antes de vos passar as perguntas, àquilo que são as vantagens ou as desvantagens ou os riscos desta abordagem de tentar dar um valor económico aos benefícios sociais ou às mudanças sociais. Primeiro que tudo, o resultado é objetivo, pelo menos do ponto de vista de interpretação. Eu dizer que 1 euro gerou benefícios que valem 5 euros é fácil de interpretar, é muito fácil de analisar, é muito fácil de comunicar e não levanta grandes questões em termos do resultado, pode levantar grandes questões em termos de como é que eu cheguei àqueles 5 euros, que métricas é que eu usei. É de fácil interpretação e de explicação e é, sobretudo, muitíssimo poderoso do ponto de vista da comunicação. Um projeto de inovação social que diz, por cada euro que o Estado me deu através do Portugal de Inovação Social, eu gerei um benefício de 15 euros, significa que eu estou a multiplicar por 15 todos os euros que vocês me deram. Eu sou um projeto social, não sou uma empresa de capitais de risco, nem nada do género. Okay? Também tem a vantagem de permitir alguma comparação. Por exemplo, se eu tiver vários projetos que tenham como objetivo a redução da segurança alimentar ou garantir que as pessoas têm abrigo, têm alimentação, eu consigo comparar o rácio do S-ROI entre umas e outras e perceber qual delas é a mais eficiente e a mais eficaz naquilo que eu trabalho. Estes são os pontos a favor do S-ROI. Quais são os pontos que dificultam às vezes a utilização desta ferramenta? Uma é que convida a leituras muitas vezes simplistas e incorretas. Nem sempre porque tem um rácio muito elevado significa que aquele projeto tem mais valor que outro. Até pode ter mais valor do ponto de vista da eficiência, mas se calhar as mudanças que outros projetos têm são diferentes. E é muito difícil eu comparar um projeto de combate às alterações climáticas com um projeto de combate à fome, ou com um projeto de promoção da saúde mental, ou com um projeto de, não sei, promoção da reciclagem. Ou seja, são coisas totalmente diferentes e é difícil eu compará-las só com base numa métrica monetizada. Por outro lado, é um modelo que tem uma elevada exposição à manipulação. Ou seja, sou eu, avaliador, e muitas vezes a equipa do projeto, que define quais são as métricas a considerar. Por exemplo, há um standard minimamente aceitável, que é se um dos resultados, por exemplo, ou se um dos impactos de um determinado projeto, vamos pegar no SPIC, por exemplo, que imagino que muitos de vocês conheçam, o projeto de inovação social com grande sucesso em Portugal. Se um dos impactos é que X pessoas aprenderam um novo idioma, eu consigo dizer qual é o valor económico disto, porque eu sei quanto é que teria que pagar para que essas pessoas pudessem fazer X anos de formação numa academia de línguas para chegar àquele nível de domínio linguístico. Esse seria o meu valor monetário a atingir. Mas agora, quanto é que custa a saúde mental de uma pessoa? Ou quanto é que vale em euros uma vida ou o acesso a um emprego? É muito difícil tomar esta decisão. Isto leva-me ao último ponto, que é este tipo de indicadores que não são indicadores diretos, imediatos, são chamados proxies, ou indicadores de aproximação, e nem sempre são fáceis ou eticamente aceitáveis de definir. É por isto que o S-ROI não se pode fazer em tudo, não é? E há casos como uma vida,
saúde mental ou redução de uma série de doenças, etc., é muito difícil eu tentar transferir isto num valor monetário. Agora, num projeto em que não haja estas questões éticas postas em causas, o SROI tem um poder incrível de comunicação. Tem por base uma metodologia muito interessante que é da teoria da mudança, depois podem explorar com mais atenção. E muitas vezes estas abordagens não experimentais são a única solução que nós temos, porque não temos outros grupos de comparação e a única coisa que podemos fazer é socorrer-nos destas metodologias que nos dão uma aproximação do que é o impacto. Não podemos afirmar com toda a certeza, com todas as evidências, que este impacto é apenas atribuível ao meu projeto, recordo, mas podemos afirmar que houve uma contribuição muito interessante ou muito importante do nosso projeto e conseguimos explicar que contribuição foi esta. Sara, passo-te a bola para perguntas que possa haver. Muito obrigada pela tua talk, foi muito esclarecedora e inspiradora também. Então, eu queria aqui colocar-te uma questão, eu acho que de alguma forma, se calhar já abordaste um bocadinho isto quando falaste das metodologias experimentais, mas este tipo de avaliação não se fazem só em projetos de ONGs, certo? Também se podem fazer ao nível de políticas públicas, de governos, de municípios. Podes desenvolver só um bocadinho isto mais, porque tu ali nas metodologias experimentais já te focaste um pouco nisto, mas também é essa abordagem. Isto, ao nível do Banco Mundial, por exemplo, que é quem, sobretudo, promove este tipo de metodologias, as metodologias experimentais, também porque tem recursos, porque isto custa muito dinheiro fazer a uma escala grande. O Banco Mundial faz isto muitas vezes. Um grande exemplo disto é, por exemplo, quando no Brasil se implementaram a merenda escolar, os programas de alimentar nas escolas de primeiro ciclo e pré-escolar, e em que se queria compreender se alimentando bem as crianças isto teria algum tipo de impacto positivo ou não no seu sucesso escolar e nas suas condições de aprendizagem. Todos nós imaginamos que sim, mas do imaginar até provas é outra coisa, e o Banco Mundial fez este estudo, e como é que o fez? Comparou várias escolas. E quando dizemos metodologias experimentais não é comparar uma com duas, não, é comparar 10 com outras 10, 20 com outras 20, com números de alunos semelhantes, em estados com condições semelhantes e tentar perceber qual foi a evolução uns e noutros e tentar sacar daqui ou extrair daqui dados e evidências em como aquela política de promoção da alimentação nas escolas, da oferta de uma alimentação ao nível do pequeno almoço e do almoço, etc., aquelas crianças, garantiria que iam ter maior sucesso escolar porque teriam melhores condições para aprender. Isto acontece em muitos outros sítios, se forem, por exemplo, ao site do JPAL, do MIT, é um grupo que se dedica a estudar questões da pobreza. Eles têm um estudo muito interessante que também fizeram com o Banco Mundial, ao nível do acesso à água potável na Índia, por exemplo, em que compararam diferentes metodologias. Imaginem que tínhamos uma fonte de água e essa fonte de água estava sempre contaminada e era fonte, e por estar contaminada, obviamente, gerava várias doenças do foro do estômago, da alimentação, da parte gastrointestinal, etc. E então havia várias propostas em discussão. Uma era construir uma fonte com uma torneira para evitar que a água e com um depósito para evitar que a água se contaminasse. Outras pessoas tinham como proposta, não, vamos dar pastilhas para desinfecção da água na fonte. Outras pessoas diziam, não, vamos dar pastilhas, mas é para desinfecção da água na casa das pessoas. E a partida, a ideia que mais consenso gerava era, não, vamos construir um depósito, pôr uma torneira, que isto garante que a água está limpa quando sai e as pessoas bebem em boas condições. Mas o que os dados indicam, depois deste estudo experimental, comparando as 3 metodologias com vários grupos de controle e vários grupos de tratamento, é que a forma mais eficaz acabava por ser dar as pastilhas às pessoas em sua casa e não construir a fonte com o depósito e com a torneira, nem pôr as pastilhas no início. E porquê? Porque mesmo que estivesse a fonte e mesmo que a água estivesse limpa no início da saída da água, quando chegava a casa e no caminho até casa contaminava-se. E muitas vezes as pessoas tinham água em baldes durante 2 dias e 3 dias e era o tempo para se contaminar. Então a metodologia ou a abordagem que melhores resultados apresentou foi esta de terem pastilhas e antes de cozinharem ou antes de beberem água, desinfetarem essa água para beber. São apenas alguns exemplos, isto depois transformou-se em projetos de maior escala, mas isto é feito a muitos níveis. Eu falava-vos há bocado da questão do aumentar os salários mínimos. Há 1000 estudos experimentais com o aumento do salário mínimo e qual é a consequência. Posso-vos garantir que todos são contraditórios uns dos outros, não há nenhuma evidência de que aumente ou diminua, o que há é que depende do contexto, e essa é a conclusão que se chega.
depende da situação económica, do contexto e das características do território, mas há imensos casos. Se procurarem RCTs no Banco Mundial, vão encontrar milhares, ao nível da agricultura, da pesca, da saúde, da educação, da legislação, muita coisa. Obrigada. Isso também é informação muito valiosa para os nossos participantes, para saberem onde ir pesquisar mais informação e trabalhar melhor os dados que também já têm em seu poder. E dizer-te, Sara, desculpa interromper-te, que se procurarem RCTs e poverty, hunger, food security, vão encontrar milhares de coisas, milhares de estudos sobre isto e que podem ser muito uma útil. boa ajuda. Claro que sim, claro que sim. Já deste alguns exemplos, mas em Portugal, principalmente, achas que se fazem muitas avaliações de impacto? Podes dar alguns exemplos daquelas que consideres que tenham sido realizadas, se calhar, assim... O impacto está na moda, é uma coisa que não podemos fugir disto. Têm-se começado a fazer algumas avaliações de impacto, eu já fiz algumas avaliações de impacto em Portugal, todas não experimentais, todas muito focadas numa dimensão de aprendizagem e de provar que há um contributo para qualquer coisa. Por exemplo, eu fiz a avaliação de impacto da Escola Segunda Oportunidade em Matosinhos, para perceber se aquela metodologia muito própria daquela escola, que tem um modelo muito próprio de funcionamento, contribui ou não contribui para a redução do insucesso escolar de jovens que já tinham abandonado o percurso escolar e regressaram àquela escola especificamente. E fiz isto em parceria com a Universidade Católica e tem resultados muito interessantes, mas não tem comparação com mais nada, porque não há outra escola a funcionar assim, por isso é difícil poder comparar. Há em Portugal também um projeto interessante, eu agora não sei o nome, mas posso partilhar convosco, que é um grupo que que está a fazer avaliação de impacto legislativo ao nível fiscal, ou seja, tenta avaliar em que medida as leis têm um impacto, as leis fiscais, redução de impostos, aumento de impostos, etc., que impacto é que têm em Portugal. Infelizmente não têm tido muita visibilidade dos seus resultados, mas é uma das coisas que nós reclamamos sempre, é que os políticos tomam decisões e não apresentam evidências se aquilo funciona ou não funciona e fica apenas na retórica. E finalmente temos algo em Portugal que o está a fazer, mas é difícil depois disto gerar outra visibilidade ou ter outra visibilidade. Há muitas avaliações de impacto a serem feitas ao nível do Portugal de Inovação Social. O Portugal de Inovação Social está a exigir que isto seja feito, quase todas não experimentais e por razões muito óbvias, que é os recursos são poucos e as metodologias experimentais custam muito dinheiro. Exigem uma bateria de indicadores muito grande e exigem uma carga, um conhecimento de econometria e de estatística muito exigente, logo exigem equipas muito complexas, muito compostas, com bons softwares, com tempo para fazer o trabalho. E este é outro problema, o desafio para a avaliação de impacto, muitas vezes em Portugal, é que queremos fazer avaliações de impacto ao fim de um projeto de um ano. E muitas vezes não há tempo para os resultados se promoverem. Não quer dizer que ao fim de um ano, um projeto de um ano não possa ter impactos, que obviamente que tem, só que esses impactos muitas vezes promovem-se mais tarde e não no fim do projeto ou do ciclo de vida do projeto. Mas como os financiamentos funcionam assim e as atividades do projeto têm que ser feitas num ano ou em 2 anos, a avaliação de impacto também tem que decorrer dentro dessa janela de tempo e muitas vezes é cedo demais para conseguir provar estes resultados. Olha, e temos aqui uma pergunta que se liga de alguma forma a esta também que acabaste de responder, que é, na tua opinião, quais é que são os projetos em Portugal que até têm bastante potencial em termos de SROI que ainda não foram feitos? Olha, temos muitos projetos ao nível de SROI, tudo o que sejam projetos, por exemplo, ao nível da agricultura biológica. É facílimo fazer um SROI num projeto de promoção da agricultura biológica ou de reflorestação, porque conseguimos monetizar, dar valor aos ganhos. Tudo o que seja uma aquisição de competências para a empregabilidade, empreendedorismo, inovação social, etc. É facílimo monetizar essas aprendizagens e arranjar aqui indicadores de aproximação. Ao nível da saúde, desde que não comece a meter vidas e ganhos de saúde, mas se forem projetos para promover, por exemplo, a eficiência ou melhor acesso a serviços de saúde e apenas acesso a serviços de saúde, é fácil em transformar isto num indicador monetizável. Ao nível da educação também, é relativamente fácil. Eu diria que quase todos os projetos de inovação social são passíveis de serem integrados com esta metodologia ou de serem avaliados com esta metodologia. O próprio Banco Alimentar, acho que não vejo nenhum problema em tentar
eu sei quanto é que vale uma refeição, por isso consigo perceber qual é o benefício de uma pessoa ter acesso a essa refeição. Depois, se começarmos a entrar aqui noutras questões mais do foro anímico e emocional, já é um bocadinho mais complicado, mas também existem regras para o fazer. Por isso, sim. Sim, já foram boas sugestões. Agora, para terminarmos então, e também se liga com isto que estavas a dizer, e tu há pouco também na tua talk já falaste, mesmo o Banco Alimentar, que em termos de impacto social, claro que tem impacto social na redução de problemas de saúde, que por sua vez dá aquela questão de há menos gastos nas despesas de saúde, para não falar do bem-estar e do equilíbrio emocional, aquilo que também já tinhas referido, e então assim agora em modo, uma visão mais macro, qual é a principal lição que achas que podemos tirar então da tua talk para os projetos e soluções que estamos a desenvolver e que os nossos participantes e estas equipas estão a desenvolver aqui no âmbito da Eurekathon? Que tudo o que façam inclua de alguma maneira uma preocupação em medir os resultados disso. E ter a mente aberta para aceitar que muitas vezes quando entramos nestes projetos, nestas iniciativas, que sem qualquer tipo de valorização são um concurso de ideias, não é? Ver quem é que tem a melhor ideia. Às vezes há ideias que nos parecem geniais e que depois quando vamos ver os resultados não são assim tão geniais os resultados, porque se calhar falta uma peça na engrenagem que não gerou o resultado. Mas acho que enquanto esse risco ocorre, também há o risco de vocês poderem estar a desenvolver uma solução absolutamente transformadora, não para este projeto, mas para muitos outros projetos. Por isso, meçam, avaliem, porque a vossa aprendizagem, a aprendizagem do vosso trajeto e do vosso projeto pode ser muito útil para várias outras coisas. E às vezes é deste tipo de brincadeiras quase que surgem soluções que vão transformar setores inteiros ou sistemas inteiros, por isso deem-se a esse trabalho, recolham dados, lembrem-se da lógica do nice to know e do need to know, foquem-se sobretudo em dados daquilo que são os objetivos do Banco Alimentar, nas mudanças na missão do Banco Alimentar e não tanto em quantos quilos de batatas ou em quantos quilos de cenouras, porque isso no final do dia só nos diz a informação que é fixe de saber, mas informa muito pouco. Eu não tiro conclusão nenhuma de saber quantas courgettes descascaram para fazer refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, se eu souber qual é, por exemplo, a quantidade nutricional que é transferida para cada pessoa em cada refeição, se eu souber quantas pessoas têm acesso à refeição e que por causa disso não estão incluídas nos roteiros, por exemplo, de apoio a sem-abrigos dos municípios, isso tem um valor para todos nós enquanto cidadãos, porque isso são ganhos em termos de gastos públicos, é a eficiência dos recursos públicos e é transformar a nossa sociedade num lugar um bocadinho mais habitável, mais saudável e mais amigo de todos. Obrigada, João. Acho que essa Obrigado, discussão foi completamente inspiradora e muito, muito útil então para os nossos participantes. Obrigada pela tua disponibilidade e até breve. Obrigado eu e boa sorte outra vez para todos e para todas. Fico à espera dessas soluções milagrosas, dessas ideias incríveis e dos resultados das avaliações também, já agora. Claro que sim. Obrigada, João. Até breve então. Até breve. Bom dia.